Uma estrutura piramidal foi encontrada recentemente no Peru e essa notícia tem circulado bastante em vários sites aqui no Brasil. É uma descoberta realmente muito interessante porque ela está ligada à civilização mais antiga que a gente conhece aqui nas Américas e está bem próxima também dessa figura gigante, bem enigmática, que foi descoberta há mais tempo no local. Nesse vídeo, então, eu queria comentar alguns detalhes dessa descoberta, falando um pouco mais do contexto histórico e arqueológico em volta dela. Por exemplo, quem que construiu essa estrutura piramidal, qual a idade aproximadamente disso, e o que isso nos diz sobre a história antiga do nosso continente. Mas antes, claro, né, esse vídeo tem o apoio da Insider, que vocês já conhecem bem, mas não custa reforçar aqui a recomendação das camisetas da Insider, né, para quem está procurando roupas mais práticas, mais confortáveis, que não precisam ser passadas, que não desbotam, que tem tecnologia anti-odor. Então vocês já sabem, né, é só clicar no link que vai estar aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para garantir a sua Insider, lembrando que clicando no link, o cupom aqui do canal, que é o cupom ESTRANHA, já é adicionado automaticamente no carrinho, e aí você garante mais descontos lá na hora da compra, beleza? Mas dito isso, vamos lá para a descoberta, e vale a pena começar dizendo o seguinte, que as imagens de divulgação, né, das notícias acabam dando uma falsa impressão de que a estrutura é essa, né? Apesar de estar escrito aqui, né, outras pirâmides já eram encontradas na região, como esta encontrada na cidade sagrada de Caral. Não foi essa pirâmide que foi encontrada, essa pirâmide que já foi encontrada há mais tempo. O que foi encontrado é uma estrutura um pouco mais modesta, que é essa aqui. Essa estrutura estava coberta por vegetação, por galhos secos. Alguns arqueólogos encontraram isso aqui e já descobriram pelo menos 3 plataformas escalonadas. Então ainda não se sabe perfeitamente assim, a forma dessa estrutura, a altura que ela atingiria na época que estava totalmente de pé, né? Mas pelo menos 3 plataformas escalonadas já foram encontradas. Então não é exatamente uma pirâmide no sentido assim que a gente pensa em pirâmides egípcias, ou então pirâmides mesoamericanas mesmo, sei lá, como a de Chichén Itzá, mas é uma estrutura que seria mais parecida com isso, até o momento, né? Como eu disse, a gente está num estágio muito inicial de escavação, de investigação sobre esse assunto, e essa reprodução artística aqui divulgada pelo próprio Ministério da Cultura do Peru coloca uma forma imaginada mais ou menos parecida com isso. Então vocês têm aqui os 3 patamares, né? Um primeiro, um segundo e um terceiro aqui mais elevado, mas é isso, né? Ainda está bem provisório. Isso aqui foi encontrado no chamado setor F de um assentamento urbano na região mais centro-norte, assim, mais norte do Peru, chamada Chupacigarro, que é um nome meio estranho, né? Eu até procurei qual que é a etimologia, o que isso significa originalmente, para tentar dissociar, né, essa imagem que a gente tem da combinação dessas duas palavras em português, mas não encontrei informações da origem do porquê que esse sítio, esse assentamento urbano tem esse nome, mas é esse, é o Chupacigarro. Então foi encontrado essa estrutura piramidal, né, ligeiramente piramidal, com a base mais larga, um topo mais estreito, mas não é exatamente, como eu disse, uma pirâmide como a gente costuma imaginar. Foi encontrada aqui no Peru. E quem que construiu isso aqui, né? Antes disso, na verdade, é só mostrar mais algumas imagens, né? Para vocês verem como é que está bem inicial o processo de escavação. Essa é outra imagem do sítio arqueológico. Aqui já é uma outra estrutura em Chupacigarro, só que ela já era conhecida, né? Já está mais evidente, já está melhor escavada, melhor estudada. Aqui a gente encontra essas pedras que são bem características de pirâmides ou estruturas em geral, não só pirâmides, mas no Peru, principalmente civilizações em torno ali da região do Peru, colocavam essas pedras erguidas nos cantos das estruturas ou no acesso das escadas, e isso são chamadas de huacas, que são basicamente estelas. Basicamente, quando a gente estuda Israel, Judá, a gente chama de macebá, são pedras erguidas que mostram ali a presença do sagrado ou marcam o limite de um espaço sagrado. A gente já discutiu isso em vários outros momentos aqui no canal, né? Como é que essas pedras erguidas são utilizadas em várias culturas para marcar aspectos do sagrado. Mas aqui também no Peru, essas huacas marcam exatamente isso, né? Tem outras mais interessantes ainda que eu vou mostrar aqui. Isso aqui é também o assentamento Chupacigarro, só que esse aqui é o setor A de escavações. A pirâmide que foi encontrada agora foi encontrada no setor F, né? Aquela estrutura piramidal. Não gosto muito de utilizar a palavra pirâmide de novo, porque eu acho que isso traz uma imagem equivocada na cabeça, mas aquela estrutura encontrada recentemente, agora dia 30, né? Divulgada dia 30 de janeiro, foi encontrada no setor F, que é um pouco mais distante dessa aqui. Essa aqui é setor A. Mas outra coisa muito interessante que também foi encontrado nessa região de Chupacigarro é esse geoglifo, né? O que é um geoglifo? O geoglifo é uma figura feita no solo. No caso aqui, é uma figura feita com pedras angulares que foram colocadas formando uma figura que, não sei se vão conseguir ver aqui, mas ela está com o olho fechado, uma boca grande aberta, o rosto está de lado, né?
e um cabelo, tipo como se fosse um cabelo mais esvoaçante aqui. E essa estrutura aqui, ó, aqui tem um desenho, né, simplificando a imagem para ficar mais fácil de ver. É o geoglifo em chupa-cigarro, né? E aqui as dimensões dele estão colocadas também, que é 62 metros de, vamos colocar aqui, comprimento por 30 de largura, basicamente. Então é bem grande e só pode ser visto de um ponto específico ali de chupa-cigarro, que é um ponto mais elevado. E aqui é o geoglifo para ver mais facilmente que ele é formado por pedras, né? Aquela outra imagem não dava para ver. Vocês veem as pedras colocadas. Se você não tiver nesse ponto mais elevado, você vai ver essa estrutura assim, né? E aqui, essa é uma estrutura que muitos arqueólogos apontaram como tendo paralelos com o geoglifo de Chupa-Cigarro. Esse aqui é um relevo aqui em pedra, né, entalhado em pedra, de Cerro Chichén, que é mais ao norte. Ainda no Peru, mas é mais ao norte. E aqui eu coloquei lado a lado para ficar mais fácil de comparar. O olho aqui nessa forma, mostrando o olho fechado, aqui. O cabelo esvoaçante, o cabelo para trás, e uma boca bem marcada, bem grande. Então realmente lembra bastante, né? E aí aqui só para comparação, né? A gente fala de geoglifos, quando se fala de geoglifos nas Américas, a gente costuma lembrar principalmente de Nazca, então esse aqui é o famoso colibri de Nazca. Nazca também é no Peru, mas é outro povo que produziu a cultura Nazca, né, a civilização Nazca, que é diferente do pessoal ali de Chupa-Cigarro e de Caral, é posterior. E aqui tem vários desses tipos, né, que é diferente também. Esse aqui não são pedras empilhadas, mas é o solo que foi raspado, a primeira camada do solo, para revelar esse desenho. E tem outro também, em outros lugares, vários outros lugares das Américas a gente encontra geoglifos, e esse aqui é um outro exemplo, que é o gigante do Atacama, que também não é, e aí não é nem no Peru, né, é no Chile, tá nesse monte, né, nessa colina, a gente vê essa figura, parece um robozinho simpático, né? Então a questão dos geoglifos realmente é algo bem espalhado pelas Américas e tem diferentes características, estilos artísticos, né? Esse gigante do Atacama é bem diferente das figuras de Nazca, que por sua vez é bem diferente ali do geoglifo de Chupa-Cigarro. Então é uma descoberta bem interessante, tanto o geoglifo quanto essa estrutura que aumenta o nosso conhecimento sobre essa região, que é Chupa-Cigarro, mas quem que fez isso aí, né? Quando que isso foi produzido? Qual que é o contexto exatamente disso? E aí, a questão é a seguinte, Chupa-Cigarro é parte de um complexo civilizacional maior chamado Caral, né? A zona arqueológica de Caral, que foi construído pela civilização de Caral, que é simplesmente a civilização mais antiga que a gente conhece das Américas, inclusive é uma das mais antigas do mundo, né? Então, pegando essa cronologia simplificada aqui, a gente tem a Mesopotâmia, né, no Oriente Próximo, mais ou menos 5.700 anos atrás, o Egito na África, 5.300 anos atrás, e aqui a civilização de Caral seria a terceira, mais antiga ainda do que as civilizações da Índia, as civilizações da China, e os Olmecas também, que são famosos ali na Mesoamérica, foram conhecidos como a civilização mãe mesoamericana por muito tempo, e aí Creta aqui já bem posterior, né, 3.000 antes do presente. Mas então a gente tem essa civilização de Caral no Vale do Supe, no Peru, e a sede da civilização de Caral era a chamada Cidade Sagrada de Caral, que é onde a gente encontra aquelas estruturas mais elaboradas, né? Na verdade, eu nem mostrei ainda. Eu mostrei as de Chupa-Cigarro, só que são um pouco diferentes. Essa aqui, só para título de curiosidade, a coordenadora dos estudos de escavação ali na região de Caral é a Ruth Shadi, que é peruana, e ela é antropóloga e arqueóloga. Tem várias publicações na área para depois quem quiser procurar. E aqui, isso aqui já é a chamada pirâmide de Caral, que é uma estrutura bem mais complexa, né? Cheia de patamares, cheia de cômodos, e está na cidade sagrada de Caral, como eu disse, né? Que está a 1 quilômetro de Chupa-Cigarro. Então aqui já é a estrutura mais complexa, com uma espécie de quase que um anfiteatro aqui, né? Um local provavelmente para um uso cerimonial, e aí você vai escalando os vários patamares das pirâmides e vocês veem esses vários cômodos internos. Ela é uma pirâmide bem horizontalizada também, ela não é tão verticalizada como, por exemplo, as pirâmides egípcias. E a gente encontra várias outras pirâmides em Caral. O Caral tem várias pirâmides aqui, que eu vou pegar uma... Aqui vocês veem o terreno terraplanado, né? Já na época terraplanado para a produção dessas estruturas, que vocês veem que também não é tão gigantesco, né, comparado com pirâmides egípcias, as pessoas aqui em comparação com os degraus, vocês veem que é bem menor, é bem mais baixa
contando os degraus aqui a gente vê, né? Aqui duas pirâmides, uma bem próxima da outra. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ver melhor. E todas elas ligadas, né, num complexo que acumula várias estruturas, né, interligadas. E aqui isso é interessante, que é uma vértebra de baleia que era utilizada como banco. Tem alguns objetos desse tipo encontrados em Caral também, o que aponta para conexão marítima dessa civilização, né? Essa cidade de Caral e a cidade de Cigarro também, elas são mais elevadas, são mais no interior, mas elas têm vias de acesso à costa. Esse é o complexo arqueológico de Cigarro, que se a gente amplia, a gente vê aquela estrutura, né, maior, e se a gente desce, a gente encontra o geoglifo. Esse é o geoglifo de Cigarro. E se a gente for um pouquinho para cá, 1 quilômetro mais ou menos, a gente vai para a cidade sagrada de Caral. E aí vocês podem explorar depois isso aí no Google Maps aqui mesmo, as pirâmides, né? Aqui aquela estrutura maior, a pirâmide maior de Caral, que tem aquela estrutura circular na frente. Todo o complexo urbano aqui. Essa era a cidade principal, né? E ela está conectada a várias outras rotas. Arqueologicamente foi encontrado aqui, inclusive, conchas de uma espécie que é encontrada no Equador e também penas de arara, se eu não me engano, alguns elementos ali de culturas amazônicas. Então você vê assim, a interligação desse centro, né, civilizacional de Caral com vários outros povos que existiam ali na época. E Caral parece ter durado mais ou menos de 3.000, talvez até antes, 3.500 a.C. até 1.800 a.C. E aí eu puxei esse mapinha justamente para mostrar que se você descer aqui essa parte montanhosa, essa parte mais elevada, melhor dizendo, você chega a essa costa aqui, que é a costa de Huaura, que era onde tem vários outros sítios arqueológicos relacionados à civilização de Caral. Então, Caral tem tanto esse aspecto mais interior e costeiro. E na parte costeira, parece ser onde foram desenvolvidas várias atividades marítimas importantes, né? Não só, talvez, pesca de baleia, por a gente encontrar essas vértebras, mas tem muitas coisas mesmo que demonstram assim a importância da atividade marítima para alimentação e para extração de minerais, tudo na parte costeira. E isso era levado para essas regiões mais interioranas por várias rotas, né, que são conhecidas arqueologicamente também. E aí tem até um debate forte acadêmico sobre se Caral começa na costa e expande para o interior ou se Caral começa no interior e expande para a costa, né? Esse é um dos principais debates hoje sobre essa civilização, sobre a cronologia de desenvolvimento dela, né? Aqui isso também é uma huaca na cidade sagrada de Caral, aqui no caso, no centro de uma encruzilhada, né? Marcando a importância desse lugar. E outra coisa interessante encontrada em Caral, bem surpreendente, é o chamado quipu, a escrita de quipus, que são nós. Isso é conhecido entre os incas. Tem vários, né, registros disso entre os incas, de nós coloridos e feitos em diferentes posições no fio, com umas distâncias diferentes, que era utilizado como alguma forma de registro. Isso não está totalmente decifrado, nem no caso dos incas, mas parece ter uma qualidade matemática, talvez até narrativa, para registrar feitos, histórias, mas pelo menos registrava questões administrativas, impostos, esse tipo de coisa. E isso também foi encontrado em Caral, indicando que em Caral, nessa civilização mais antiga das Américas, talvez já existisse essa forma de registro utilizando esses nós. Então isso foi encontrado em Caral, mas ainda também não tem uma conclusão muito forte ainda a respeito de qual que é a ligação exata do quipu, ou esse proto-quipu de Caral com o quipu inca, a própria escrita inca. Ainda está muito longe de ser perfeitamente decifrado, então quanto mais essa de Caral. Mas são várias coisas que a gente vê que a gente está num estágio bem inicial, né? Quem sabe daqui a 100, 200 anos, e isso já vai estar muito melhor compreendido, a gente vai ter um conhecimento muito maior sobre isso pelos trabalhos que vêm sendo feitos agora, tá acompanhando assim o que talvez seria a sensação de um assiriólogo, de algum estudioso de Mesopotâmia de cuneiforme no século XIX, né, que os caras viam aquela escrita e não entendiam nada, e hoje a gente já tem textos completos traduzidos até para o português. A Epopeia de Gilgamesh, o Enuma Elish, e por aí vai, né? Isso era impensável, assim, era pensável, mas era um sonho no século XIX e é um sonho agora, né? Quem sabe se torna realidade um conhecimento mais profundo dessas civilizações no futuro. Mas, por enquanto, é isso, né? O que eu queria compartilhar era basicamente isso. E, como sempre, referências sobre esse assunto vão estar presentes aí na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar. Como sempre, muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!